Olá pessoal, aqui quem está falando é o Alexson Gomes, de volta por aqui com mais um vídeo e hoje eu quero falar sobre os teóricos do contratualismo. Vou falar especialmente sobre Jean-Jacques Rousseau e sobre o inglês Thomas Hobbes. Antes de começar, agradeço a você que tem acompanhado os vídeos aqui há um tempo, você que já manda links para outras pessoas, colegas de faculdade, de turma, de escola, muito obrigado. E quero dar as boas-vindas àqueles que estão chegando agora aqui nesse canal. Aliás, muitas pessoas estão se inscrevendo, muitíssimo obrigado, seja bem-vindo. Espero verdadeiramente deixar a minha contribuição por aqui, disponibilizando esses conteúdos em vídeos curtos e rápidos. Bom, hoje, como eu já adiantei, eu quero falar sobre os teóricos do contratualismo. Aliás, eles ficaram conhecidos como contratualistas porque eles viam no Estado o resultado de um acordo coletivo. Eles viam no Estado exatamente o resultado de um contrato social entre os homens. Agora, o Estado, como nós já sabemos, a origem do Estado surgiu exatamente da guerra e das conquistas. Mas para que o Estado permaneça e aconteça, para que ele esteja presente, é necessário que exista a dominação. E como nós já vimos, a dominação é a probabilidade de encontrar obediência em um determinado grupo de pessoas. Ou seja, o Estado ele não pode sair por aí colocando uma arma na cabeça das pessoas, obrigando as pessoas a obedecerem. É necessário acontecer uma dominação, ou seja, convencer os indivíduos, os cidadãos, que o melhor, que o mais saudável e o mais sábio é obedecer às leis que são construídas, que são apresentadas para um bem coletivo, para um bem maior. Então o Estado precisa dessa dominação. E aí que surgem os teóricos contratualistas, porque com a formação do Estado moderno, eles começam então a fazer a seguinte pergunta: quando o Estado é legítimo? Já que tem que ter uma dominação e a dominação é legítima, quando o Estado está sendo ou não legítimo? São as primeiras perguntas que foram sendo feitas e construindo conceitos que hoje nós conhecemos ligados à democracia, à liberdade, à igualdade e outros conceitos que provavelmente você já se pegou falando sobre eles, estudando ou vivendo algo desse tipo. Bom, é aí que entram então em cena esses dois teóricos. O Thomas Hobbes, que viveu no ano de 1588 aproximadamente, até 1679, e também o Jean-Jacques Rousseau. Esse viveu no ano de 1712 até 1778. E para resolver essa questão do Estado ser legítimo ou não, eles precisam fazer a seguinte pergunta: por que as pessoas resolveram obedecer? Bom, nós sabemos, como eu disse, que a origem do Estado está nessas questões ligadas à guerra e às conquistas, mas deixando isso de lado, se as pessoas se reunissem para fazer um Estado, como esse Estado seria e por que esse Estado era necessário? Para entender isso, nós vamos analisar o pensamento de Thomas Hobbes e o pensamento de Rousseau, claro que de uma maneira rápida e bastante superficial e genérica. Mas o Hobbes, ele acreditava que o estado de natureza do homem, e o estado de natureza é exatamente aquele momento antes da organização e do acordo coletivo, antes de ter o Estado, naquele momento primitivo da sociedade, o estado de natureza, para o Hobbes era um estado de guerra, guerra de todos contra todos. Para Hobbes, o homem é lobo do próprio homem, o homem se devora em busca dos seus próprios interesses. Portanto, a vida no estado de natureza, segundo Hobbes, ela seria pobre, seria violenta e seria curta. Porque imagine você vivendo no estado de natureza, você teria que se armar para se proteger, não tinha estado para te proteger. O estado de natureza que a gente está dizendo aqui é exatamente o momento antes da fundação desse acordo, das regras e das leis. O que é que o homem precisaria fazer para viver no estado assim? Ele teria que se armar, ele teria que lutar o tempo todo para se defender. Seria a lei do mais forte. Portanto, ele nem se interessaria em trabalhar por muitos frutos
porque os frutos do seu trabalho poderiam facilmente serem tirados dele assim que dois homens mais fortes chegassem ali e destruíssem a sua própria casa. Então ele teria que o tempo todo estar vivendo num estado de tensão, de guerra. O homem sendo o lobo do próprio homem, um estado de medo, porque o homem tinha que se proteger e tinha que atacar quando necessário também para fazer com que os seus interesses permanecessem intactos. Então, para Hobbes, o estado de natureza é um estado de guerra. E nessa situação, o Hobbes diz que o medo levaria as pessoas a fundar o Estado. Nesse momento, as pessoas abririam mão da sua liberdade, entregariam essa liberdade na mão de um soberano, e esse soberano, por sua vez, iria garantir que a paz predominasse entre as pessoas. Aliás, como o Hobbes ele viveu durante uma sangrenta guerra lá do seu país, ele então preocupava o tempo todo que o Estado pudesse garantir a paz daquelas pessoas que ali se encontrassem. As pessoas abririam mão da sua liberdade, entregariam na mão de um soberano, e esse soberano, o Estado, ele garantiria a paz. Portanto, o medo levou as pessoas a fundar o Estado. Aí vem o outro teórico que nós estamos estudando, que é o Jean-Jacques Rousseau. E o Jean-Jacques Rousseau, ele vai dizer o seguinte, que ao contrário do que Hobbes acreditava, o estado de natureza do homem não era um estado de terror e medo, era um estado de liberdade e de paz. O estado natural do homem era um estado de paz. O homem vivia bem e tranquilo. Agora, o convívio levaria o homem a se preocupar com a opinião alheia. E a partir do momento que o homem se preocupa com a opinião alheia, vão surgindo as competições e o homem começa a ser modificado pelos processos sociais, de tal modo que o ápice disso seria o homem fundando a propriedade privada. A partir do momento que alguém cercou um terreno dizendo isto é meu, segundo Rousseau, surge aí o motivo das grandes desigualdades e dessa competição desenfreada. Então, para Rousseau, o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. O homem nasce no estado de paz, mas ele vai sendo alterado pelo percurso da sua vida. E é exatamente por isso que o homem deixaria de ser igual, exatamente por essa questão de ser corrompido pelo convívio, pelo surgimento da propriedade privada e tudo mais. Agora, a perda da liberdade natural do homem, ela podia ao menos ser compensada com a conquista da liberdade do cidadão, de modo que o homem então abriria mão da sua liberdade, não para entregar na mão de um governante, de um soberano, mas para entregar a sua liberdade na mão do seu semelhante, na mão daqueles que dividiam com ele o mesmo território, o mesmo lugar e tudo mais. Portanto, nada seria exigido dele, porque o que seria exigido dele, na verdade, é aquilo que ele também poderia exigir das outras pessoas. Então, esse acordo coletivo, segundo o Hobbes, ele surge exatamente porque o convívio acaba corrompendo o homem e o homem precisa abrir mão do seu direito e entregar aos outros, ao bem comum, ao acordo geral, para que verdadeiramente essa vontade geral, a vontade do conjunto dos cidadãos que visa, aliás, o bem comum, para que ela permaneça. Então, finalizando, quando nós pensamos nos contratualistas sobre a questão do estado de natureza, nós entendemos que para Hobbes o estado de natureza é de guerra. O homem é lobo do próprio homem e está sempre se devorando. Para Rousseau, o estado de natureza é de paz. O homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Daí ele necessitar também de um contrato social para viabilizar a sua vida e para que a sua situação seja mais estável. Tá bom? Espero ter contribuído. Volto daqui a pouquinho trazendo mais vídeos. Se você não se inscreveu nesse canal, se inscreva, dê aí o joinha se você gostou, comente, mande para outras pessoas. Muito obrigado, sugira temas e a gente vai fazendo o que dá para fazer aqui nesse tempo que eu estou tentando resumir o máximo, para ficar mais rápido e melhor para você assistir. Aquele abraço, obrigado, tchau, tchau.